pessoal? Tranquilo? Bom, desculpem eu não ter conseguido filmar nada semana passada e não ter colocado um artigo novo sobre grupos especiais, tá? Mas eu estava viajando, estava em Balneário Camboriú e onde eu estava a internet estava muito ruim e eu não estava com muito tempo para poder escrever nada, ok? Então, essa semana ainda tem post novo e o vídeo saindo agora. Bom, qual que é o tema do vídeo de hoje? O Herbson Santos me mandou uma dúvida pedindo para falar um pouquinho de cálculos metabólicos, ok? Então é sobre isso que nós vamos tratar agora. Bom, basicamente o que é metabolismo? O metabolismo ele coordena as mudanças do teu corpo, tá? Essas mudanças basicamente são, ela trata de catabolismo e anabolismo. Quando acontece catabolismo, que é o que a gente tenta evitar a todo custo, é quando está acontecendo uma série de degradações promovendo a perda de massa magra. Tá? Então você está mudando o que? Você está mudando a conformação da sua massa muscular. Ela estava muito ativa e está perdendo essa atividade, deixando de gastar gordura, deixando de ser tão tônica e perdendo, por exemplo, força, perdendo capacidade de promover boas alavancas. Enfim, enquanto o anabolismo ele faz o que? Ele está aumentando a sua área de seção transversa no músculo, ele está aumentando o seu potencial de queima de gordura, está ficando mais tônico. Lembra que uma musculatura tônica não necessariamente precisa ser uma musculatura encurtada, ok? Então você está mudando a sua musculatura, você está deixando-a mais tônica, está deixando ela mais anabólica, ok? Bom, sabendo disso, o que eu vou fazer então? Para um treino, qual que é a função do treino? Depende do indivíduo, depende do momento de treino. Se eu tenho um indivíduo que precisa hipertrofiar determinadas musculaturas ou o corpo todo, seja por uma questão de saúde, uma questão estética, a função desse treino vai ser o quê? Por que ele precisa de hipertrofiar? É uma função estética? É uma função de saúde? Ele precisa de maior estabilização lombopélvica, por exemplo? Precisa de maior estabilização cintura escapular, então você tem que hipertrofiar um pouco aquela musculatura ali, deixando-a mais ativa. A função da musculação depende de cada indivíduo, depende de cada momento de treino. Da mesma forma, o cálculo metabólico vai variar de acordo com esse período também. Ok? Primeira coisa que você tem que fazer então, o que é? É calcular a taxa metabólica basal desse indivíduo. O que ele precisa minimamente para sobreviver? São 2.000 quilocalorias? Ok. Qual a taxa ocupacional desse indivíduo? Esse indivíduo é sedentário, então o máximo que vai elevar essa taxa metabólica de repouso é em 10%. Então você joga lá, a taxa ocupacional dele vai ser de 10%. Então você multiplica por 0,1 e soma ao anterior, que é a taxa de repouso. Ok, agora qual o gasto energético com a atividade física? Aí vai uma série de fatores de novo. Você vai utilizar sempre para o cálculo energético os METs, que são os equivalentes metabólicos. Ok? Esse indivíduo faz só musculação, faz bicicleta, faz esteira, transporter, faz elíptico, escadaria. O que ele faz de atividade? Para cada atividade tem um determinado MET, tem um determinado equivalente metabólico que deve ser levado em consideração no cálculo do teu gasto energético, no cálculo do teu gasto da tua taxa metabólica total, ok? Bom, calculei essa taxa metabólica total e obtive, por exemplo, 3.000 quilocalorias dia, né, incluindo a taxa de atividade física. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou para outros cálculos metabólicos, a estimativa, eu vou prever, tá? Eu vou prever o quanto esse indivíduo vai ganhar de músculo e o quanto esse indivíduo vai perder de gordura em determinado tempo. Então, por exemplo, vou pegar o calculador aqui porque eu tenho uma coisa que eu não sou bom é de conta. Então, vamos supor que esse indivíduo está numa fase de perda de gordura, tá? Lembrando que perda de gordura, principalmente perda de gordura, não deve haver perda de massa muscular magra,
tá? Se está havendo tem alguma coisa errada e deve ser revista ou deve ser mudado o teu treino, tá? Lembrando que toda periodização, só um apêndice aqui, toda periodização, uma vez que realizada, ela só te norteia. Nada impede de você, durante essa periodização, mudar alguma coisa. Tranquilo? Então, voltando nessa previsão do quanto eu vou perder de massa muscular, quanto eu vou perder de massa gorda, tá? Então, primeira coisa, para eu perder massa gorda, eu preciso de quê? Um treino forte? Não necessariamente, você precisa de um treino que tenha uma intensidade boa, mas sobretudo que te dê um volume semanal de estímulo ótimo. Mas principalmente eu preciso para perder gordura, chama-se dieta. Tá? Eu preciso estar em uma dieta hipocalórica. Então, por exemplo, se eu consumo por dia 3.000 quilocalorias, a minha dieta tem que ter o quê? 2.800, 2.700 ou mais. Tá? Depende muito de indivíduo para indivíduo. Por isso que é importante o trabalho em conjunto de um educador físico e uma nutricionista. Basicamente esses dois. Tá? E depois entram outras profissões que também são interessantes. Mas vamos colocar aqui um déficit calórico de 300 quilocalorias dia. Tá. O que 300 quilocalorias representa pra gente? Julgado assim, nada. Se eu não estou querendo perder gordura, então, seguinte, cada grama de gordura para ser metabolizado, ele despende aproximadamente 7,5 quilocalorias. Ok? Então, vamos dividir esses 300 quilocalorias de déficit por dia, divididos por 7,5. Isso dá pra gente 40 gramas de gordura por dia. Esse indivíduo vai fazer o quê? Vai fazer dieta 7 vezes por semana. Então, eu multiplico 40 gramas por 7. Ok? São 280 gramas por semana. O mês tem quantas semanas? Não tem 4 semanas e meia? Pois então, eu vou multiplicar novamente por 4,5 semanas. Ok? Isso dá pra gente o quê? 1,260 kg, tá? Por mês. Se ele vai ficar 3 meses nessa brincadeira aí, eu multiplico por 3. Então me dá 3,780 kg de gordura perdidas em 3 meses. Tá? Lembra o seguinte, você fala, mas é muito pouca gordura, Cadu, não pode perder mais, não? Pode, lembra que eu falei há pouco tempo, vai depender do indivíduo, vai depender do quanto esse indivíduo já se mantém em dieta, ok? Lembrando que gordura é muito menos densa que massa muscular, então, por exemplo, num comparativo, seria como se 1 kg de gordura, só um minuto, como se 1 kg de gordura fosse isso daqui, ok? Essa é a minha caixinha do meu fone. E como se 1 kg de massa muscular magra fosse isso daqui. Então você está perdendo isso, ao mesmo tempo ganhando isso. Bom, a sensação que você pode ter é que ficou muito magro ou magra, tá? Mas tem que lembrar o seguinte, toda essa massa gorda que foi embora, ela deixou o quê? Deixou espaço, né? Deixou espaço entre a pele e o músculo. Então significa que, uma vez estando a fáscia menos tensa e mais espaço entre músculo e pele, você tem maior espaço para preencher com o quê? Com o músculo. Se você estava num quadro de obesidade, dilatou muito essa pele, cabe fazer o quê? Hipertrofiar o máximo que conseguir e, se preciso for, se necessário for, aí sim, no final das contas, no final da periodização, já com um status de saúde bacana, recorrer a uma cirurgia para remoção dessa pele, ok? Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que acha que simplesmente ao perder alguns quilinhos de gordura já se encontra apto a fazer cirurgia, quando muito médico tem negado esse tipo de cirurgia porque o indivíduo não mantém hábitos de vida saudáveis. Ok? Então, Herbson, basicamente são esses os cálculos metabólicos que norteiam o treinamento esportivo.
É claro que tem o cálculo metabólico dos METs, que é um pouquinho mais tenso de falar, mas eu vou fazer o seguinte: se tiver dúvida ainda, eu faço um segundo vídeo a respeito, falando só sobre o cálculo dos METs, dos equivalentes metabólicos e quilocalorias, o que compõe o gasto metabólico, o gasto energético total de um indivíduo, ok? Então, no mais, é isso. Epson, obrigado pela questão com relação ao curso de periodização, estou analisando a respeito.